Muito bom dia a todos. As minhas saudações. O gosto de aqui estar em Braga, na cidade dos arcebispos, e também gostaria de, no âmbito deste curso breve de atualização sobre o novo Código de Processo Administrativo, agradecer o simpático convite que me foi formulado, também cumprimentar a senhora desembargadora Ana Celeste Carvalho, que me faz companhia neste painel, e agradecer-lhe também a gentileza de ter trocado comigo, visto que tenho de regressar a Lisboa às 13h07. Não me levem mal, mas realmente desta vez é uma viagem relâmpago. Mas gostaria também de dar os parabéns à professora Isabel Fonseca por mais esta iniciativa. Temos estado juntos em várias iniciativas, mesmo além-mar, e posso testemunhar o gosto que eu tenho sempre de colaborar com a professora Isabel Fonseca, também neste contexto com o Núcleo de Estudos de Direito Público, e comprovar o seu dinamismo e a sua capacidade e a sua inteligência. E, portanto, agradeço muito à professora Isabel Fonseca o facto de não se ter esquecido de mim. Eu moro lá do Sul, nesta ocasião de poder vir também aqui ao Norte, aliás, onde eu tenho raízes muito profundas, visto que a minha mãe é minhota. E, aliás, o facto de estar aqui em Braga também me faz recordar, permitam-me esse à parte pessoal, de algo muito importante da minha vida, que foi a circunstância de eu ter recebido os sacramentos da iniciação cristã, que é o nome técnico que se dá ao batismo e naquela altura também à Eucaristia. Quando eu tinha 10 anos, fui batizado e tomei a primeira comunhão um pouco mais tarde do que é habitual, pelo menos nos anos 70 do que era habitual naquela altura, e lembro-me bem de um episódio da minha vida pessoal que foi ter vindo a Braga, porque a minha mãe é de Paredes de Coura e eu fui batizado em Paredes de Coura, ter vindo a Braga numa viagem comprar o meu fato para a primeira comunhão. Portanto, foi aqui em Braga que eu comprei o meu fato. E lembro-me bem da cerimónia que se usava um cruzeiro, julgo que aqui no ombro ou no braço, esquerdo ou direito, não sei. Lembro-me bem e guardo com saudade esses momentos. Bom, mas voltando aqui à minha intervenção, eu vou fazer uma intervenção breve, e é uma intervenção e uma intervenção que pretende, sobretudo, focar alguns aspectos menos positivos deste código, se é que é verdadeiramente o novo código. Tenho as minhas dúvidas, para não dizer certezas. E como imagem, já que há 7 pecados capitais que nós podemos cometer na vida, também há aqui 7 pecados capitais que este código, infelizmente, cometeu. Digo isso com respeito pelos membros da Comissão que o elaborou, também digo isso com respeito pelos titulares dos órgãos de soberania que exerceram o poder legislativo da aprovação deste código, em 2 fases, como sabem, primeiro na alteração legislativa e depois no decreto-lei que aprovou o código, mas as opiniões são as opiniões e ninguém poderá levar a mal de dizer o que vou dizer. Isto também não significa que o código não tenha aspectos positivos, que também os tem, mas desta vez resolvi falar só dos aspectos negativos. Os aspectos positivos ficarão para as calendas gregas. Ora bem, o primeiro aspecto que eu gostaria de referir como aspecto negativo, ou o primeiro pecado mortal, diz respeito a saber se este código é realmente o novo código do procedimento administrativo. E aproveito nesta ocasião também para homenagear o fundador do moderno direito administrativo português, que é o professor Freitas do Amaral. Por sinal, não foi tido nem achado na elaboração deste código, visto que ele foi o pai, criador do primeiro código do procedimento administrativo, que foi aprovado em 1991. Aliás, o professor Queito Oliveira já lhe fez referência na alusão anterior, também cumprimento o seu professor que aqui está, e de facto é justo reconhecer que o professor Freitas do Amaral, depois de tantos anos, tinha razão quando muito insistiu, e não foi à primeira, foi à terceira ou à quarta tentativa, na criação desse Código do Procedimento Administrativo. Ora, evidentemente que as pessoas não têm direito de propriedade sobre os atos legislativos em que intervêm, nem como doutrinadores, nem como titulares do poder. Não é disso que se trata. Trata-se de saber se verdadeiramente este batismo de novo código não terá sido um exagero ou uma ousadia ou até uma descortesia em relação àquilo que ficou ou àquilo que foi efetivamente alterado. Porque se nós formos ver bem,
as alterações não são assim de tão elevada magnitude. Eu poderia resumir 3 ou 4, a questão das conferências procedimentais, a questão da anexação eletrónica, algumas alterações em matéria da revogabilidade dos atos administrativos, a questão da anulação dos atos administrativos, questões que têm que ver com o procedimento dos regulamentos, e alguns princípios que foram acrescentados, mas julgo que isto não era suficiente para estarmos perante um novo Código do Procedimento Administrativo. Mas, enfim, foi essa a designação que ficou, e mesmo para quem lê o preâmbulo do decreto-lei autorizado, poderia ficar com a ideia de que, inicialmente, havia uma intenção de apenas fazer uma mera revisão, que fosse pontual, do Código do Procedimento Administrativo. Mas essa narrativa que está na primeira parte do preâmbulo do decreto-lei, depois dessa primeira parte diz, afinal as alterações foram tão profundas que é melhor chamar um novo código do que uma mera alteração do Código de 91. Mas há aqui uma coisa que não bate certo. É que já a lei de autorização que foi feita, que foi aprovada antes do decreto-lei que aprovou o Código, não dizia que era uma alteração, dizia que era um novo Código do Procedimento Administrativo. Portanto, esta narrativa é incoerente, porque o preâmbulo do decreto-lei veio depois da lei, mas já a lei antes dizia que aquilo ia ser um novo Código e não apenas uma alteração. Mas, portanto, enfim, fica aqui este reparo. Tenho dúvidas de que seja um novo Código, mas é assim que ele é designado e, para todos os efeitos, será, a partir de agora, o Código do Procedimento Administrativo de 2015. Depois, um segundo aspecto negativo, segundo Pecado Capital, relaciona-se com a sistematização deste Código, que é uma sistematização desequilibrada. Eu julgava que agora havia a oportunidade de corrigir esse desequilíbrio, mas, pelos vistos, o desequilíbrio manteve-se. Claro que há um problema, desde logo, com o nome. Também, como disse há pouco o professor Cândido Oliveira, isto não é um Código de Procedimento Administrativo, mas já o de 91 não era. É muito mais do que isso. É um Código da Organização Administrativa, é um Código da Atividade Administrativa, é, no fundo, um Código da Administração Pública no seu conjunto. Eu até diria mais, é a principal lei administrativa do direito administrativo português. E, portanto, transcende muito, se nós interpretarmos em sentido restrito, o conceito de procedimento administrativo, porque tem a ver com a atividade, tem a ver com os órgãos, com os sujeitos, tem a ver com os princípios, tem a ver com muita coisa. Mas admito que se pretendesse conservar esse nome para também não, enfim, hostilizar em demasia ou para não diferenciar em excesso em relação a uma prática anterior destes mais de 20 anos. Mas, de facto, se nós formos ver o Código, com os acrescentos que foram efetuados, há alguns desequilíbrios que são realmente assinaláveis. Por exemplo, a parte final sobre os contratos, que já tinha sido revogada a certa altura no anterior Código do Procedimento Administrativo, é retomada, mas se vocês forem ver os 4 ou 3 artigos que lá estão, não dizem rigorosamente nada. São artigos meramente declarativos, a estabelecer conceitos e a estabelecer regimes aplicáveis, mas em si não têm qualquer autonomia regulativa. Portanto, estarem lá esses artigos ou não estar nada como era na versão no Código anterior, quando a certa altura essa parte foi revogada por via da aprovação do Código dos Contratos Públicos, é exatamente a mesma coisa. Depois, também, há uma certa repetição em relação ao procedimento, porque fala-se do procedimento dos atos e dos regulamentos, mas depois voltamos a ter outra vez os atos e os regulamentos. Portanto, julgo que teria sido melhor incluir tudo isso num único capítulo ou título referente ao ato e, a propósito do ato e das suas características, também tratar dos aspectos procedimentais. Mas isso não foi feito e, portanto, para quem lê o Código, ficamos com a ideia de que há uma certa repetição que teria sido oportuno resolver, mas, enfim, assim foi entendido não fazer. Portanto, também do ponto de vista sistemático, já que o Código foi feito por ilustres professores de Direito, teria sido mais avisado ter mais cuidado com uma sistematização que fosse doutrinariamente mais coerente e mais equilibrada. Depois, um terceiro pecado mortal, também que me preocupa, embora a senhora desembargadora já me tivesse aqui um pouco descansado, e que tem que ver precisamente com a relação deste Código com a legislação processual administrativa. Sabemos que este Código tem um conjunto de regras que têm de ser contextualizadas no âmbito do direito processual administrativo, visto que há conexões óbvias com o direito processual administrativo em matéria de prazos, por exemplo, para a impugnação dos atos administrativos, ou a questão dos prazos depois que mudam
entre a revogação dos atos administrativos e a prática das anulações administrativas, ou a própria prática da revogação de atos que sejam constituídos direitos dentro de certas condições, e, portanto, teria sido muito mais avisado fazer este código e, ao mesmo tempo, da aprovação de uma nova lei processual administrativa. Mas isso não acontece. A senhora desembargadora diz que já está pronto, foi anunciado há 15 dias, a nova legislação processual administrativa, mas tenho as maiores dúvidas que isso venha a ser aprovado nesta legislatura. Como sabem, nós estamos na parte final, já estamos em pré-campanha eleitoral. Entretanto, sobrevieram uma série de novas leis com caráter de urgência, por exemplo, aquelas relacionadas com o terrorismo, e, portanto, tenho as maiores dúvidas de que isso venha a ser possível. Mas, de toda a maneira, penso que é importante que haja esse equilíbrio e essa conexão, porque não se pode mexer no Código de Processo Administrativo sem mexer ao mesmo tempo, pondo ao mesmo tempo em vigor as coisas, a lei processual administrativa, dada a conexão evidente que existe entre uma realidade e a outra realidade. Depois, um quarto pecado mortal diz respeito a um assunto que é pouco estudado ou pouco referido, que eu diria tem que ver com a concepção centralizada do Poder Legislativo que aprovou este Código. Este Código do Procedimento Administrativo, se repararem, não tem qualquer cláusula que diga respeito ao procedimento legislativo das regiões autónomas. E nós, em Portugal, temos um Estado unitário com regiões autónomas que têm um poder legislativo apreciável, no âmbito das matérias do seu interesse regional, e, mais do que isso, temos uma administração pública regional. Temos duas administrações públicas regionais, uma na Madeira e outra nos Açores. Portanto, temos assembleias regionais que podem aprovar atos legislativos, e os assuntos do procedimento administrativo, e sobretudo tem que ver com a organização e funcionamento das administrações públicas regionais, são, evidentemente, assuntos de interesse regional. Ora, neste Código não há qualquer cláusula, qualquer artigo, que tenha que ver com uma eventual adaptação futura destas regras em relação às administrações públicas regionais. Poderão dizer, bom, não tem porque a intenção é mesmo que não haja intervenção do Poder Legislativo Regional. Até admito que a omissão tenha essa intenção, mas eu duvido que isso possa ser aceito, porque se há uma administração pública regional que se encaixa num Poder Legislativo Regional, evidentemente que há sempre uma parcela de discricionalidade legislativa regional para adaptar, para impor procedimentos e concessões próprias de uma administração pública que é melhor interpretada pela própria região autónoma do que pelo Estado. E, por outro lado, reparem que este Código não é a concretização em todos os seus artigos de princípios constitucionais ou de direitos fundamentais. Vai muito além disso, porque há muitas opções que são absolutamente neutras do ponto de vista da concretização de direitos fundamentais e de princípios constitucionais. Se fosse só isso, claro que as regiões autónomas não podem legislar em matéria de direitos fundamentais, ou pelo menos em matéria de direitos às garantias, ou em matéria de se desviarem do núcleo essencial de princípios constitucionais. Mas como o Código vai muito além disso, tem opções de natureza técnica, que são neutras do ponto de vista da sua relevância constitucional, evidentemente que aí pode haver uma margem de intervenção do próprio Poder Legislativo Regional. Portanto, isso não foi acautelado e nota a diferença que há em relação a outra legislação. Por exemplo, o Código do Trabalho tem uma cláusula de adaptação a esse Código que foi feito por uma lei da Assembleia da República em relação à realidade regional. Então, se o Código do Trabalho é adaptável e foi adaptado pelas regiões autónomas, porque é que não sucedeu o mesmo em relação ao Código do Procedimento Administrativo? A meu ver, não há nenhuma razão para excluir essa possibilidade por parte das Assembleias Legislativas Regionais. Portanto, também é uma observação mais de exercício ou de partilha do Poder Legislativo para a elaboração de um Código do Procedimento Administrativo. Depois, quinto pecado ou quinta falha mortal, esta eu julgo que é a mais grave, é a do enfraquecimento geral das garantias dos particulares. E isto é tanto mais estranho quanto é certo o preâmbulo dizer o contrário. Para quem leu o preâmbulo do Decreto-Lei que aprova o Código, lá diz-se que este Código foi um grande passo em frente, uma grande até revolução, porventura, porque aprofunda e aperfeiçoa as garantias dos particulares. Isso é completamente falso. Quem lê este Código vê exatamente o contrário. Pelo menos eu vejo o contrário. E julgo que tem um código igual a todos os outros. E em que é que se traduz essa redução, essa diminuição das garantias dos particulares? Se traduz em várias coisas. Não é uma coisa muito evidente, é verdade, mas quem lê bem o Código percebe que há uma intenção de reduzir essas garantias e há uma intenção escondida de muscular mais a administração e o poder administrativo.
Eu, com certeza, que o debate do excesso do garantismo é um debate importante na sociedade de hoje, que se tem colocado em vários planos, sobretudo no plano processual criminal. Obviamente que eu não estou a excluir que isso seja verdadeiro, mas o modo como isso foi feito no âmbito do direito administrativo preocupa-me. E há vários sinais disso. A questão de se ter aberto uma fissura, enfim, de contornos imprecisos no que respeita à revogabilidade dos atos constitutivos de direitos, embora invocando-se uma fundamentação técnica, mas que ainda por cima pode ser num prazo que se prolonga, mas que pode abrir a porta a uma maior arbitrariedade do ponto de vista da administração de começar a revogar, sem critério, atos administrativos constitutivos de direitos. Esse é um ponto que me preocupa. O ponto das conferências procedimentais também é preocupante e dos acordos procedimentais, porque traduzem um processo de deslegalização do próprio procedimento administrativo e, portanto, agora a administração combina entre si a conformação das fases processuais, das fases procedimentais que quer levar a cabo. E, portanto, no fundo, liberta-se de um espartilho ou de um enquadramento que era imposto pela lei e, portanto, ganha autonomia, além da discricionalidade que já dispõe, também ganha uma certa discricionalidade procedimental de optar e de escolher e de conformar o modo como intervém cada uma das fases. Isso é preocupante, além de ser um processo de deslegalização, não direito de privatização, mas de deslegalização de critérios que devem estar fixos na lei e que só a lei deve impor. E, portanto, é verdade que isso é assumido do ponto de vista de uma maior eficiência, mas depois sabemos que a prática, a eficiência redunda muitas vezes noutros resultados que não têm a ver com a própria eficiência e automaticamente também com a diminuição das garantias dos próprios particulares. Posso referir mais aspectos, por exemplo, a tentativa, que eu acho que é vã, de acabar com as nulidades por natureza. Diz-se no preâmbulo e depois no artigo respectivo que agora as nulidades têm de ser taxativamente indicadas e, portanto, aquilo que não estiver ali, naquele elenco daquele artigo, ou em legislação especial, havendo uma violação de um princípio ou de uma norma jurídico-administrativa, redundará sempre numa anulabilidade. Ora, que eu saiba, se o legislador faz fincapé na restrição absoluta ou máxima dos casos de nulidade, está a desfavorecer os particulares, não está a aumentar as garantias dos particulares. Porquê? Porque o mais desfavorece os particulares é o regime da anulabilidade e não o regime da nulidade. Porque no regime da anulidade o ato produz efeitos e há um prazo, fim do qual o ato se convalida. Enquanto que na nulidade, como sabemos, embora seja diferente no direito civil ou no direito constitucional, na nulidade, ab início, o ato administrativo não produz efeitos. Depois, a questão do deferimento tácito, desaparece um conjunto de casos que eram reconhecidos como deferimento tácito, agora eles desaparecem, embora a questão do deferimento tácito tenha depois, com a nova legislação processual administrativa, um enquadramento no âmbito da ação para a condenação para a prática do ato de vida, havendo o dever legal de decidir. E outro aspecto também que me preocupa é o desaparecimento, embora ele esteja lá enunciado, do princípio da gratuitidade. Porque se nós formos ver o que diz o artigo sobre a gratuitidade, diz que os procedimentos são gratuitos quando forem gratuitos. Não diz, é isto. Portanto, isto é que é o princípio da gratuitidade? Não me parece. A única coisa é que, na gratuitidade, talvez se possa assinalar positivo, é o facto de se invocar o regime do apoio judiciário para suprir a insuficiência económica dos administrados que tenham de recorrer à administração e não tenham dinheiro para pagar as taxas que a própria administração cobre. Mas, na verdade, o próprio Código demitir-se de uma função orientadora, genericamente orientadora, no que respeita à gratuitidade, dizendo que será gratuito se a lei especial não disser o contrário. Então, a lei especial pode dizer o que quiser. É isso que está no artigo sobre a gratuitidade. Portanto, penso que também é algo preocupante, embora também é uma questão relevante hoje, enfim, sobretudo depois desta experiência da crise económico-financeira que nos tem atingido. Sexto motivo para que este código vá para o inferno será, portanto, sexto pecado mortal, será aqui uma questão mais complexa. Talvez que não se compadeça com meia dúzia de palavras, mas é uma questão complexa. Que é a abertura que este código dá, eu interpreto assim, posso estar enganado, mas uma abertura que dá a uma apreciação à justicialidade do mérito da administração, ou à possibilidade de os tribunais administrativos conhecerem do mérito das decisões administrativas.
Isso é muito preocupante. Como sabem, não é o nosso modelo. O nosso modelo é um modelo de legalidade. Embora, enfim, a transição que fizemos num pensamento pós-moderno para os princípios, muitos dizem que a precisão dos princípios jurídicos já está a meio caminho entre uma estrita legalidade e uma avaliação de mérito. Eu sei disso, sobretudo o princípio da igualdade e da proporcionalidade, ou até da boa-fé. Mas a verdade é que agora introduzem-se dois novos princípios que são profundamente misteriosos e, se forem interpretados nesse sentido, isso será muito preocupante. Bem, os jurisconsultos estão à vontade porque farão muitos mais pareceres interpretando esses princípios, mas penso que nós estamos mais preocupados não tanto em dar pareceres, mas em alcançar a justiça, enfim, e a razoabilidade das coisas. Porque este princípio de razoabilidade não é muito razoável, porque esse é um dos princípios, o princípio da razoabilidade, que está associado ao princípio da justiça, e um outro princípio que está consagrado também no novo Código, que é o princípio da boa administração. E, portanto, agora, como os atos administrativos são inválidos quando violem normas e princípios jurídico-administrativos, portanto, se um ato administrativo viola o princípio da razoabilidade, ou seja, se ele for desrazoável, é um ato inválido. E, portanto, cabe ao Tribunal dizer que aquele ato administrativo, apesar de ser feito por órgão competente, respeitou a igualdade, a proporcionalidade, etc., mas é um ato desrazoável, é um ato inválido. Isto tem algum cabimento? Não me parece. Sinceramente, não me parece. Porque o Código depois nunca define o que é razoabilidade. É uma razoabilidade económica? É uma razoabilidade ética? Mas se for assim, isso já está consumido por outros dois princípios, que é o princípio da boa administração ou o princípio da justiça. Então, o que é que resta para esta razoabilidade? Ou vamos ter que chegar à conclusão que esta razoabilidade é apenas uma frase bonita, mas que não tem qualquer conteúdo. Provavelmente será esta a conclusão a que os tribunais vão chegar. Era só o dever de boa administração. É aparentemente uma novidade, até porque a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a certa altura, refere o dever de boa administração e até associa à fiscalização desse dever o Provedor de Justiça Europeu. Mas se nós formos ler esse artigo na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que a partir do Tratado de Lisboa passou a ter eficácia vinculativa, verificaremos que o seu conteúdo não é nada daquilo que está no Código de Processo Administrativo. Porque o que está na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia é o seguinte, e em relação ao dever de boa administração: a notificação dos atos, a sua fundamentação, a celeridade processual, ou procedimental. Agora, quando nós chegamos aqui ao nosso princípio da boa administração, do nosso Código de Processo Administrativo, verificamos que o que está lá é outra coisa diferente. É a competência que nós atribuímos em Portugal ao Tribunal de Contas. Portanto, ou seja, um ato administrativo viola o princípio da boa administração se não cumprir critérios ou parâmetros de eficiência, de economia, de economicidade e de eficácia. Também fala na celeridade, mas estes estão lá, são critérios económicos. Ora, os tribunais administrativos estão apetrechados para avaliar a eficiência económica, a eficácia económica, a economicidade dos atos administrativos. E faço outra pergunta. Então, se um ato administrativo for um ato administrativo de desperdício de dinheiro, o Tribunal Administrativo pode invalidar esse ato por violar o princípio de boa administração nesta dimensão económica. Isso não é uma competência que está atribuída ao Tribunal de Contas? Agora também o Tribunal de Contas vai partilhar a sua competência com os tribunais administrativos. Porque se é um princípio, e de acordo com a formulação da validade ou da invalidade, a invalidade significa que um ato administrativo infringe princípios ou normas jurídico-administrativas. Como este é um princípio jurídico-administrativo, se for violado, determina a invalidade do ato administrativo. Será assim? Este é o resultado. É que reparem que isto significa uma mudança substancial do parâmetro de controlo que vai ficar a cargo dos próprios tribunais administrativos. Portanto, estas duas novas ideias de razoabilidade e do dever de boa administração. Não digo, sobretudo no que respeita à boa administração, que sejam ideias erradas. Eu não sei se terá havido a prudência necessária e elementar para enquadrar no âmbito do direito administrativo algo que competia estritamente ao direito financeiro e à justiça financeira e não à justiça administrativa e fiscal. Para terminar, sétimo pecado mortal. Alguns erros técnicos e soluções ambíguas, que muito ilustram, naturalmente, os autores do materiais deste código, enfim, com exceção do professor Mário de Almeida, que, coitado, tentou in extremis salvar aquilo que podia salvar, mas nem tudo se conseguiu salvar. Vamos dar alguns exemplos. Formulação do princípio da legalidade, artigo 3º. Não há coisa mais estranha. Para já, a epígrafe princípio da legalidade. Que eu saiba, nós hoje até já abandonámos essa expressão.
Nós hoje usamos a expressão princípio da juridicidade, porque o princípio da legalidade está ligado a uma visão positivista do direito administrativo, segundo a qual a relação era só entre a administração e a lei, e o poder legislativo. Mas hoje, o chamado bloco da juridicidade, para não usar a expressão bloco da legalidade, é muito mais do que a lei. São os princípios, é o direito internacional, são outros parâmetros que também conformam e condicionam a atuação da própria administração. Portanto, na epígrafe mantém-se o princípio de legalidade quando deveria ser o princípio da juridicidade. Mas depois, no conteúdo desse artigo, no artigo 3º, ainda é pior, porque o artigo 3º tem uma tautologia incrível, porque diz que a administração se deve respeitar a lei e o direito. Portanto, como se a lei não fosse direito e o direito não fosse lei. É verdade que no direito romano havia a distinção entre lex e jus, mas não é neste sentido que o Código está a utilizar essa distinção. É evidente que a lei é uma das fontes do direito e, portanto, ou diz o direito e até estaria bem, a administração pública deve agir conforme o direito aplicável, isso seria uma formação perfeita, mas agora estar a dizer que vincula-se à lei e ao direito, então, mas a lei não está dentro do direito? Porque é que está a distinguir duas coisas se uma está dentro da outra? Não se percebe. Mas depois, esta flutuação repete-se mais à frente na definição da validade dos regulamentos administrativos e também na definição dos atos administrativos, porque no que respeita aos regulamentos, aí já o Código é mais explícito ao dizer que os regulamentos têm que ser, só são válidos se respeitarem a Constituição, o direito internacional, o direito europeu, as leis, etc. E para isso faz-se uma formação analítica, como se essa formação analítica não fosse válida ou não fosse feita ou não devesse ser feita logo no lugar próprio, que era o lugar da formulação do princípio geral, no artigo 3 do princípio da legalidade. E depois, chegamos à invalidade do ato administrativo e encontramos uma outra definição do princípio da legalidade, que é a conformidade do ato administrativo em relação às normas e aos princípios jurídicos administrativos. Portanto, nós temos 3 definições diferentes de legalidade administrativa ou de juridicidade administrativa. E realmente lamento que isto não tivesse ficado realmente muito bem, porque dá a ideia de que para certas matérias, afinal, o direito europeu aparece, porque até é especificamente referido no que respeita aos regulamentos, mas o direito europeu também não se aplica aos atos administrativos. Claro que se aplica. E a Constituição, nem sequer é formulada ou é referida no artigo 3º e é referida após os regulamentos. Então, mas a Constituição também não se aplica à validade, não condiciona a validade dos atos administrativos. Não é um parâmetro global do direito interno. Claro que é. Portanto, não se percebe porque é que nos casos se fala na Constituição, noutros não se fala, nos fala-se nas fontes externas, noutros não se fala, e até ao ponto de se misturar lei e direito. Este é um ponto, penso que também, que me parece, enfim, que não ficou bem e que deveria ser corrigido. Outro aspecto também importante, que é apresentado como uma suposta novidade do Código de Procedimento Administrativo, que é a questão das boas práticas. O célebre artigo 5º do diploma preambular, dizendo que o Governo agora, nos 90 dias que seguem, não sei se é desta década, se é da próxima década, que vai aprovar um guião das boas práticas. Mas depois há um artigo misterioso que aparece, ou uma disposição que aparece no meio dos regulamentos administrativos, a dizer que, embora precise de habilitação legal, as boas práticas que podem ter o nome de diretivas ou de recomendações não podem ser aprovadas por lei. Então, mas afinal, o que é que são estas boas práticas? Eu percebo a ideia, se for essa a ideia, de estimular a administração a aperfeiçoar os seus padrões de conduta, no sentido de poder desenvolver níveis superiores de eficácia e de boa governação, e de boa administração, sem dúvida. Eu julgo que isso é uma medida que qualquer governo pretende e qualquer boa administração também pretende. Mas o Código teria de ter decidido se essas boas práticas são práticas que resultam dos próprios serviços que vão formulando e vão aperfeiçoando os seus objetivos, ou se então é uma coisa que é imposta por fora, mas portanto, nem uma coisa nem outra, porque o Governo quer estabelecer por fora, a título recomendatório, o conjunto das boas práticas, mas depois diz que não é vinculativo. Mas nós estamos a ver os funcionários públicos, perante a publicação por resolução do Conselho de Ministros, de um conjunto de boas práticas, nós estamos a ver os funcionários públicos a terem a validade de desobedecerem essas boas práticas, que não são vinculativas. E também nós estamos a ver os superiores hierárquicos a deixarem de considerar essas boas práticas para avaliar os seus subordinados. Mas elas não são vinculativas. Portanto, penso que há aqui um discurso dúplice que seria bom que se esclarecesse
e claro que a via preferível seria sempre a da autorregulação. Nestas questões das boas práticas ou destas questões, enfim, a roçar um pouco a dimensão ética, julgo que a melhor via é a via da autorregulação, e isso é possível, como é possível noutros setores da atividade económica, e não nesta dúvida que fica no ar em relação realmente ao modo como essas boas práticas vão ser estabelecidas, qual o seu grau de vinculatividade e até que ponto é que elas podem servir para depois determinar o futuro, não só na carreira, mas também disciplinar dos pobres funcionários públicos. Um último ponto, e vou terminar. Ainda dentro deste sétimo e último pecado mortal dos erros técnicos ou das soluções ambíguas. Tem a ver com o princípio da justiça. Também que está formulado, aliás, enfim, já vinha de antes, embora julgo que com pouca prática até processual, mas a certa altura o Código utiliza uma expressão fantástica porque associa o princípio da justiça da atividade administrativa à ideia de direito. Só vezes respeitar aqui um lapso lamentável. Porque o princípio da justiça não tem nada a ver com a ideia de direito. O que é a ideia de direito? A ideia de direito são as opções do poder constituinte material. É, por exemplo, em Portugal haver república, não haver monarquia. É em Portugal haver regiões autónomas nas Açores da Madeira, não haver regiões autónomas em todo o país. Portanto, são um conjunto de opções que o poder constituinte realiza e que faz com que cada Constituição seja um fator de identidade de uma comunidade política. E, portanto, quando há um poder constituído novo, nós encontramos uma ideia de direito, um projeto de direito, que cada comunidade política faz ou refaz quando elabora a sua nova Constituição. O que é que isso tem a ver com a justiça? Nada. Porque a justiça não é uma opção do direito positivo. A justiça é um conjunto de parâmetros que são definidos por um direito superior. Muitos chamam de direito natural, outros nem tanto porque acham que a expressão está em crise, mas podemos sempre dizer que é um direito indisponível, um direito suprapositivo. Portanto, uma valoração de justiça não tem nada a ver com a ideia de direito. É evidente que é bom que a ideia de direito concretize e se conforme com esse parâmetro de justiça, com esses princípios e com essas normas de direito natural. Mas dizer que o princípio da justiça equivale à ideia de direito é estar a reduzir, a rebaixar os valores da justiça a uma opção de direito positivo, quando essas opções são de direito suprapositivo e não de direito positivo. Portanto, penso que há aqui um equívoco no que respeita à interpretação desse conceito de identidade, que é um conceito de direito constitucional, aliás, do poder constituinte, e precisamente é utilizado para definir a identidade de cada Constituição. Mas a identidade de cada Constituição é uma identidade que é definida conforme as opções de organização política de cada país, quando tem momentos de ruptura revolucionária ou não. Os princípios de justiça não são submetidos a rupturas revolucionárias. Os princípios de justiça são perenes. Podem ir evoluindo, enfim, há quem defenda o direito natural de conteúdo variável, enfim, há outros nomes, mas são princípios estáveis, não são princípios que andem a mudar de revolução em revolução. Portanto, estar a usar um conceito de ideia de direito que se relaciona com as revoluções constitucionais para identificar um princípio de justiça que está muito acima dessas opções, parece-me que é uma solução errada. Mas aqui ficam estas minhas observações críticas, como bem bastante críticas, mas certamente que eu terei a ocasião, aqui ou em qualquer outro lugar, de um dia também falar nas 7 virtudes deste CPA, se eu as descobrir. Não sei se conseguirei lá chegar. Muito obrigado pela vossa atenção. Não deu muito tempo. Bom dia a todos. Não sei se estão ligados. Se ouvirem.